Opa, bom dia, tudo bem? Gente, olha aqui, modo de disputa aberto barra fechado. O que que acontece? Ele fica um tempo no modo aberto, depois ele entra nesse aqui que a gente chama aleatório, a gente chama também de randômico. O que é isso? Ele pode entrar por fechado a qualquer momento. Então você precisa estar atento com relação aos valores. Se os valores que você colocou está na para ir para o fechado, se você tiver valor que dá para ir para o fechado. Então, o que, que você precisa seguir? Seguir as regras. Qual é a primeira regra? A primeira regra é o seguinte: é o primeiro colocado e as empresas que tiver com valor 10% acima. Por exemplo, tá aqui 2.580 mais 10%, 258. Dá dá 2.838, tá vendo? O meu ficou 2.830. Aí então, automaticamente eu vou pro fechado, ó. Você conseguiu ver aí na prática aí, ó. Se eu tivesse colocado deixado os 2.840, eu não iria pro fechado. E agora eu tive o direito de ir pro fechado. Qual é a segunda regra, Edson? Segunda regra é os três primeiros colocados. Ah, o cara botou aqui um exemplo. Vamos ver isso aqui, ó. Eu tô aqui em terceiro colocado. Se o cara tivesse colocado aqui R$ 1.100 e eu estivesse no terceiro colocado, eu iria por fechado da mesma forma. Então, qual é a primeira regra? A primeira regra é a seguinte: primeiro valor e todos com valores até 10% acima. Pode ter 500 empresas, se todo mundo tiver com 10% acima, vai. Qual é a segunda regra? Segunda regra é o primeiro colocado e os três primeiros. Aí você tem que ficar atento, a ver que o cara colocou um preço errado aqui. Ah, o preço ele colocou de R$ 1.000. Não tem problema. Se você for o terceiro colocado, você vai. Ou se você vê que não dá para ir porque você não tem como entrar na regra, você vai, digita o seu valor e deixa quieto. E espera finalizar o pregão. Entendeu? Às vezes o cara coloca um preço errado aqui, o pregoeiro às vezes exclui. Se ele não excluir, assim você precisa colocar seu preço e deixar, tá bom? Então fica a dica aí para você no lance aberto e fechado. Você precisa, repetindo, primeira regra, primeiro valor e as empresas que tiver com valor 10% acima. Entendeu? Você deixa uma margezinha, não deixa exato não. Deixa uma margezinha. Porque às vezes no randômico, você deixa o valor muito exato e o cara vai dar um lance em último segundo e você não vê. E aí ele, quando ele dá o lance, ele tira você dos 10% e você já fica fora. Qual é a segunda regra? Segunda regra é o primeiro é os três primeiros colocados. Ah, o cara colocou um valor qualquer, os outros dois, do segundo e o terceiro colocado, vai também para a fase fechada. Tá bom? Fica essa dica para você aí, do lance aberto e fechado.